Aleluia. Abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Nessa noite eu queria rapidamente, por causa da hora, pensar com os irmãos, meditar com os irmãos a respeito de algo fundamental para as nossas vidas. Eu queria separar essa meditação em duas partes. A gente tem visto muitas pregações sendo ministradas por aí afora, e a gente não vê mais, a gente não ouve mais falar do autor e consumador da nossa fé. Porque parece que as pessoas estão preocupadas mais em preparar sermões, preparar palavras para satisfazer a vontade do público. Só que nós entendemos que aqui não tem público. Aqui nós temos servos do Senhor. E nós precisamos ouvir de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar das trevas e para nos levar a algo maior do que nós vivemos aqui nesse mundo. Então, enquanto as pessoas estão buscando satisfazer as suas vontades, Deus nesta noite quer falar que Ele é o Senhor. E as bênçãos que sobrevêm às nossas vidas, elas só acontecem porque Ele está concedendo. Todo o nosso suprimento, todo o nosso sustento, todo o nosso caminhar, toda a nossa saúde, toda a nossa força, vem do Senhor. Então que a gente não venha ser enganado por essa falsa pregação que tem sido colocado principalmente na internet e infelizmente em algumas igrejas, onde tem colocado o homem no centro, quando na verdade quem é que deve estar no centro é o nosso Deus. A gente não pode deixar que o mundo diga o que é certo para nós. Porque no final do que o mundo tem colocado que é certo, a gente sabe que vai ser algo que vai nos afastar da presença de Deus. Porque o que é certo para nós é o que está na palavra do Senhor. Então a gente tem que estar muito atento para que os nossos ouvidos não tenham comichões por essas falsas palavras, por esses falsos ensinamentos, que você consegue porque você é forte em você mesmo, que as portas se abriram porque você batalhou, que você correu atrás, não que você não vá fazer isso, mas que você sempre tenha o entendimento que toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Deus, a Ele, porque é Ele que abre porta. É Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem suprido as nossas vidas. Então, nesta noite, eu queria rapidamente meditar com os irmãos sobre esse texto. E a gente pode falar que é um resumo objetivo do que Deus fez, faz e fará por nós. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então as pessoas estão hoje em dia buscando algo para
que possa ser preenchido na sua vida física, material, e não tem se preocupado com a sua vida espiritual. Eu louvo a Deus, porque o Senhor tem despertado a Igreja Evangélica Betel a realmente se preocupar com almas, a se preocupar com vidas. Quando a gente vê aqui, né, os nossos irmãos falando que 2 vidas se renderam ao Senhor, irmão, é festa, é alegria, é gozo, porque não tem preço uma alma se rendendo aos pés do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela tem que parar de ficar buscando só os seus próprios interesses, mas temos que buscar os interesses do reino de Deus. Nós temos que buscar aquilo que é essencial para as nossas vidas, que é uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Esse texto a gente já leu aqui e vamos ler por muitas e muitas vezes, e os que antecederam a gente já ministraram sobre esse texto, mas que até a volta do Senhor Jesus nós estaremos sendo ministrados por esse texto, porque eu e você, fala para o seu irmão, eu e você estávamos perdidos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias! Então, irmãos, eu queria dividir em 2 partes, porque quando eu leio esse texto, eu entendo e eu consigo visualizar que nesse texto está expressando o perfeito amor de Deus pelas nossas vidas. É o perfeito amor do Senhor. Porque ele olhou assim e viu, está lá Renato, pecador, falho, que está indo para um caminho que vai deixar ele longe da minha presença eternamente. Eu vou fazer algo por ele. E aí ele faz aquele plano, como a gente canta aqui nos louvores, um plano perfeito, para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que hoje nós pudéssemos fazer parte do corpo do Senhor. Então, quando eu leio que Deus amou o mundo, é o perfeito amor dele por nós. É o perfeito amor, porque quando ele fala assim, que ele amou o mundo, ele não está fazendo o quê? Seleção. Ele está sendo abrangente, ele está alcançando a todos nós, ele não está fazendo distinção, se você é rico, se você é pobre, qual é a sua origem, qual é a sua raça, ele não está fazendo nada disso, ele está falando, eu amei o mundo, e nós fazemos parte desse mundo, então ele te amou, então ele providenciou o melhor dele para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu consigo observar no perfeito amor do Senhor é a revelação da ação dele por cada um de nós. Quem é digno, irmão? Tu é digno, Alex? Tu é digno, Rosiane? Ninguém é digno, irmão. Mas é o amor de Deus que nos constrange. É o amor de Deus que faz nos entender que sem Ele nós não somos nada. E às vezes a gente perde tempo com coisas que não vai nos levar a nada, irmão. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai pegando uma maturidade, mais experiente, né, Fabiano? Mais experiente. A gente vai pegando uma maturidade de entendimento que muitas coisas que a gente passou poderiam ser evitadas se a gente realmente estivesse aplicando a vontade do Senhor nas nossas vidas, a palavra de Deus em nossas vidas.
Às vezes nos nossos lares a gente briga com mãe, com pai, com filho. Às vezes por coisas banais, que não leva a nada. Que a gente fica perdendo tempo, ao invés de estar buscando e fazer a vontade de Deus. Porque Ele deu o seu perfeito amor por nós. E nós temos que nos preocupar em cumprir o que Ele tem designado para cada um de nós. Então, às vezes, a gente perde muito tempo com coisas que não glorificam a Deus, que vai trazer transtorno, que vai trazer afastamento da presença de Deus, que vai trazer problemas dentro da nossa família, do nosso trabalho, dentro da própria igreja. Então, nós temos que entender, no primeiro ponto, que o perfeito amor de Deus, ele é revelado através dessa ação. Um segundo ponto que a gente pode observar é que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E esse é o maior ato de amor já realizado na história da humanidade. É o maior ato, irmão. O que eu estou trazendo aqui não é nada que a gente não saiba. Mas a gente tem que ter, de tempo em tempo, esse esclarecimento, esse ardor em nosso coração, né, que Deus, Ele tem algo maior para as nossas vidas, na obra dEle. Porque senão, às vezes, a gente se perde. Então, necessário é que, de tempo em tempo, o Senhor nos traga ao entendimento que Ele é o Senhor, que Ele está no controle. Tudo é por Ele e para Ele. Porque às vezes a gente confunde com muitas atividades e esquece do principal, que é Jesus à frente das nossas vidas, nos abençoando, honrando a sua palavra e alcançando vidas para que a gente possa cuidar deles. Porque, como eu falei, se você colocar na internet, você vai ver vários fogos estranhos, estranho, dentro do arraial de Deus. E Deus, Ele quer um povo compromissado com Ele. Ele quer um povo que honre a palavra dEle, que viva a palavra dEle. Porque Ele tem honrado a sua palavra. Ele tem cumprido a sua palavra, a sua promessa para todos daquele que nele crê. Então, o segundo ponto que eu consigo observar é esse sacrifício. Esse amor perfeito através do sacrifício de Cristo por nós. Ele pagou um preço, irmãos, inestimável, para resgatar a humanidade da perdição. E se a gente for imaginar, nos reportar na nossa mente o que Jesus passou por nós, as dores, as aflições, perseguições, e morte de cruz, nós formos imaginar, nós hoje estávamos aqui, irmãos, não era de joelho não, era deitado na presença do Senhor, falando: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício hoje me permite estar aqui. Porque quando Jesus, lá na cruz do Calvário, sendo crucificado, Ele entrega a sua vida ao Pai.
naquele exato momento, como no primeiro louvor que foi cantado aqui hoje, o véu se rasgou, irmão. O véu se rasgou para que nós tenhamos acesso direto ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Então é um amor assim incondicional, irmão. Não é o porque você vai fazer, não é o porque você fez, mas é um amor incondicional. Como nós lemos, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. E hoje nós estamos aqui para sermos um reflexo desse amor. Você já parou para pensar nisso? Que você hoje é um reflexo desse amor? Será que as pessoas estão olhando em você, estão conseguindo enxergar esse amor de Deus? Será que as pessoas, quando olham nas suas atitudes, eles estão conseguindo enxergar as atitudes de Cristo Jesus? É uma reflexão para as nossas vidas. Porque às vezes nós esquecemos, irmão, que nós somos dependentes do Senhor. Eu sou, eu posso, eu faço. Se eu não tiver no negócio, as coisas não vão fluir. Quando, na verdade, aquele que quer ser o maior, diz a palavra do Senhor, seja o menor, seja o que sirva. Então, quando eu observo esse texto do amor perfeito de Deus pelas nossas vidas, eu consigo enxergar mais um ponto aonde todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter o quê? Uma vida eterna na presença do Senhor. Talvez aqui tem pessoas que já passou por esse processo de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. De repente tem pessoas que estão aqui que ainda não passou nesse processo, que ainda não reconheceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui ele está falando, se você crer, reconhecer, você vai experimentar o melhor dele para a tua vida. O melhor que não tem um limite, é o melhor ilimitado na presença do Senhor. Porque muitas pessoas querem o melhor de Deus, mas o melhor de Deus limitado, aquilo que a gente vai usufruir enquanto a gente está aqui. Mas o melhor de Deus é o melhor ilimitado, que é estar eternamente na presença do Senhor. Então nós não podemos parar, irmãos, de ser o reflexo de Deus aqui nesse mundo, de levar a palavra, de falar para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus, que há a solução, para todos os problemas. E essa solução é o amor de Deus, através de Jesus, na cruz do Calvário, para nos libertar e para nos trazer para a presença dele e fazermos parte do corpo do Senhor. Então, o amor perfeito do Senhor, ele passa também por essa promessa de vida eterna. E as pessoas, como eu falei no início, muitas vezes têm esquecido disso. Às vezes as pessoas ficam buscando pregações
para impactar o povo, trazer uma palavra-chave para satisfazer o ego do povo, quando na verdade nós temos que reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas, ler a palavra, orar, jejuar e praticar ela. Porque muitas pessoas às vezes não querem ouvir esse tipo de pregação. Ah, isso eu já sei, isso já foi pregado. Eu quero mais, eu quero outro tipo de palavra, aonde vai trazer empoderamento para mim. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, que Ele tem poder. Poder maior que o nosso Senhor Jesus tem não existe nesse mundo, não existe igual, irmão. Então nós temos que ser cheios desse poder que é Jesus Cristo. E aí entra na segunda parte que eu queria ministrar para os irmãos nesta noite. Uma vez que a gente passa por esse processo de reconhecimento de Deus como Senhor das nossas vidas, acontece o quê? Uma libertação. Porque esse mesmo Jesus, quando Ele morreu, Ele nos libertou para nos fazer novas criaturas, para que a gente possa ser diferente do que o mundo espera que a gente seja. Então, nessa segunda parte, se eu e você reconhecemos Jesus, se eu e você professamos a fé nele, nós somos nova criatura e nós não podemos ter mais as práticas que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus. E tem muitas pessoas que, infelizmente, estão dentro das igrejas, dizendo que professa a fé em Cristo Jesus, mas com as práticas, antes de conhecer o Salvador e Libertador da sua vida. Lá no livro 2 Coríntios 5,17, vai falar assim, que se alguém está em Cristo, ela tem que ser uma nova criatura. As coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, as coisas velhas, ela tem que passar, irmão. Ela tem que ficar para trás. E tudo tem que se fazer novo em nossas vidas. Então Deus, Ele nos salvou, Ele nos libertou para sermos nova criatura, para que a gente possa viver a novidade de vida que Ele tem para nós. E essa novidade de vida, já falei aqui algumas vezes, passa por um processo de renúncia das nossas vontades. Em determinado momento das nossas vidas, se nós não vigiarmos, a nossa vontade sobrepõe a vontade de Deus. Porque há uma batalha espiritual, há uma batalha entre a carne e o espírito, que nós temos que clamar pelo Senhor, pela misericórdia, pela ajuda, para que o espírito vença a vontade da nossa carne. Então, como novas criaturas, nós temos que ser diferentes. Tem um texto, está me vindo à memória aqui, os irmãos podem me ajudar, os pastores, que diz assim: se a luz que há em vós é trevas,
grandes trevas são. A luz que tem que brilhar em nós é a luz de Cristo, é a luz que clareia, é a luz que ilumina, é a luz que vai nos dar a direção. Mas tem pessoas que estão ora no mundo, ora na igreja, ora fazendo a sua vontade, ora fazendo a vontade de Deus. E aí corre um grande risco, irmão, de ficar fora do que Deus tem preparado para cada um de nós. Em Gálatas 2:20, a palavra do Senhor fala que eu e você, fala para o seu irmão aí, vamos interagir. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Então nós temos que viver verdadeiramente para Ele. Não vamos dar legalidade para as coisas que o inimigo quer. Dentro dos nossos lares, muitas vezes, eu estava falando na classe hoje dos homens, a gente dá legalidade. Assistindo coisas impróprias, coisas que não glorificam o Senhor. E aí você abre uma brecha, um portal, para que o inimigo possa atuar no seu lar, na sua família. Então, se nós somos novas criaturas, já não vivo mais o Renato, mas Cristo vive em mim, eu tenho que realmente mudar. Quando conversão, né? Quando a gente fala assim, fulano se converteu ao cristianismo. Conversão é mudança de caminho. Quem dirige sabe, quem tirou a carteira aí, quem tirou a habilitação, a carta, né? Sabe. E tem as conversões. Então você está indo, você precisa convergir para o outro lado. Então é mudança. Então, se nós somos nova criatura, através do amor de Deus, nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa história, para que a gente possa experimentar o melhor do Senhor. E eu creio que nessa noite aqui, já encerrando por causa do horário, existem homens e mulheres, jovens, crianças, que entendem que Jesus tem que estar no centro das nossas vidas. E que se você ainda está aqui nessa noite, não teve um encontro ainda com o Senhor Jesus, há lugar para você na presença dEle. Deus, Ele quer mudar a sua história. Talvez você esteja afastado do Evangelho. Talvez você é amigo da igreja. Eu já fui por algum tempo amigo da igreja, irmão. Eu ia na igreja, mas não pertencia à igreja. Não digo a igreja, templo, mas a igreja do Deus vivo. Sentava nos bancos, cantava louvores, lia a palavra, mas não tinha compromisso com o Senhor. Mas um dia Deus fez me entender que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho por mim. E o Espírito Santo tocou em meu coração para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você está aqui hoje e é amigo da igreja,
tenho um recado para você. Melhor é ser filho. Melhor é ser filho. Então que você possa se render aos pés do Senhor, porque Ele tem grandes coisas a realizar na sua vida e através da sua vida. E você que já faz parte do corpo de Cristo, permaneça firme, permaneça fiel, honre a esse Deus, porque Ele não poupou o que Ele tinha de melhor, que era o seu único filho por você. Então não troque o melhor pelos pratos de lentilha que o mundo tem oferecido para a tua vida. Porque corre-se o risco de você deixar de fazer parte do reino de Deus. E o Senhor, Ele tem o melhor para a tua vida. Então, se derrame na presença dEle. Fique firme, seja fiel, porque esse Deus, Ele tem sido fiel para conosco, tem cumprido a sua palavra, como eu falei, a sua vontade em nosso favor, para que Ele possa te usar como instrumento nas mãos dEle, para que você seja, como eu falei, o reflexo de Deus aqui nesse mundo, para que você possa fazer a diferença sendo sal e luz, por onde você passar, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar as suas mãos, aonde a tua sombra passar, abençoado será esse lugar. Não porque é você, mas é porque o Cristo que habita em você vai fazer a diferença. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque entendemos que foi feito um sacrifício por nós, e nós estamos aqui para honrar a esse Deus. O Ministério de Louvor vai entoar um cântico, enquanto você fecha os seus olhos e continue meditando na palavra do Senhor.